Glória a Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11 e tem algo super especial para compartilhar com vocês essa noite. A semana passada tivemos um momento especialíssimo na nossa comunidade. Na verdade, esse é um mês muito especial para nós, para a nossa igreja, que nós tivemos um ensino sobre presbíteros e diáconos, né? Como já foi dito, não vai ser um ensino que será repetido, porém, em um outro momento, nós estaremos aqui voltando, né? Daqueles que serão, assumirão, né? Ajudarão no presbitério e na diaconia. Por isso eu peço que você continue orando, botando essa pessoa talvez que você pensou diante de Deus, né? Para que o Senhor esteja, né? Levantando homens e mulheres para servi-lo em fé. Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao versículo 16. Ok? E depois eu vou ler do 32 ao 40. Mas eu vou começar pelo versículo 8 ao versículo 16. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Versículo 32 agora. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém e amém. Vamos fechar nossos olhos, irmãos. Vamos orar ao nosso bom Deus. Pai, dependemos do Senhor. Queremos que o nosso coração esteja alinhado ao Teu Espírito nesse momento. De forma que, quando o Teu servo falar, que a voz seja do Senhor. Que quando o Espírito soprar, que seja para a transformação nossa, que nosso coração, Pai, esteja como aquele bom terreno que recebe a Tua palavra e transforma em muitos e muitos frutos, Deus. Nós pedimos no nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, porque
Porque precisamos tanto do Senhor, da tua vida e do teu amor. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu estou dizendo para vocês, estamos vivendo um tempo especial na nossa comunidade. E eu espero que você não perca a sintonia com o Espírito Santo para poder discernir o que Deus tem feito, né? Eu até faço uns testes, às vezes, com algumas pessoas. Se você não sabe responder essa pergunta, talvez Deus não esteja trabalhando ou está trabalhando e você não está ouvindo em sua vida. Que é saber responder o que Deus está fazendo em você. Essa é uma resposta que tem que estar na ponta da sua língua. Porque é sinal de intimidade, de presença do Senhor. Alguns aqui Deus está ensinando a ser mais humildes. Outros Deus está quebrantando. Outros Deus está ensinando a viver a alegria no meio da tristeza. Outros Deus está ensinando a perseverar no meio das dificuldades. De tal forma que Deus está fazendo em todas as pessoas que estão aqui alguma coisa. Mas nem sempre a gente está com o ouvido limpo para poder ouvir o que o Senhor deseja fazer. E diga a verdade a vocês. Nós, seres humanos, somos capazes de fechar nossos ouvidos de uma maneira que, como o povo no deserto, é capaz de passar 40 anos e Deus ainda querendo nos falar a mesma coisa, né? E que não sejamos como aquele povo, né? De coração duro, né? De uma cerviz dura, mas sejamos como um povo que ouve a voz do amado, do Espírito Santo, né? E vive o tempo que Deus está chamando a gente para viver. Então, é um momento especial, sim, para a nossa comunidade. E encerramos agora o estudo sobre o propósito do homem, né? Foram 2 estudos maravilhosos, né? E semana que vem retomamos, né? Niles vai estar ministrando mais Fernanda, o propósito da mulher. E orando ao Senhor há 2 semanas, nesse intervalo, eu tive a oportunidade de ministrar sobre presbíteros e diáconos, e hoje o Senhor, creio assim, me trouxe essa palavra já há um tempo, e eu queria compartilhar com vocês. E tem tudo a ver com este mês nosso, que estaremos falando, por exemplo, sobre o propósito da mulher, mas ao mesmo tempo pensando e orando sobre os nossos presbíteros, né, nossos candidatos e também sobre os nossos diáconos, né? E eu começo aqui, a partir de agora, a compartilhar com vocês o que eu desejo falar essa noite, né? E a primeira coisa, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Existe algum amor maior do que o amor de mãe? Existe algum amor maior do que um amor de mãe? Do pai, né? Não. Sabemos que o mundo não carece tanto de mães, né? Mas de pais, né? É uma coisa que o diabo tem feito na história, destruir a paternidade. Mas eu pergunto de novo para você. Quantos aqui, né? Não percebem facilmente o amor de sua mãe, mas às vezes não tão facilmente o amor do seu pai, né? Seu caso pode ser ao contrário, não tem problema, mas por regra geral, né, é isso que acontece. E eu queria começar compartilhando uma história, né? Deixa eu ver se tem alguma criança aqui. Tem uma criança aqui. Então, eu queria compartilhar para vocês uma coisa que foi registrada no livro de medicina, né, por um doutor dos Estados Unidos, um evento que aconteceu no México, e esse evento foi o seguinte, irmãos. Uma mulher já tinha tentado ter o seu primeiro filho e não havia conseguido, né? Ela perdeu esse filho enquanto estava em gestação. E num segundo momento, ela engravidou novamente, e já chegando assim ao 8º mês para ter o seu filho, ela sentiu umas dores muito fortes de parto. Só que ela estava a 8 horas do hospital, né? E ela não daria tempo para o bebê nascer. E aquela mulher, percebendo que não havia ninguém para ajudar, não havia hospital próximo que desse condição para a circunstância dela, e que se ela não fizesse nada, aquela criança, a segunda, nesse caso, iria falecer, ela decidiu fazer a cesárea em si própria, para trazer vida ao seu filho. Está registrado isso no livro de medicina, depois eu passo a referência. E pela graça de Deus, aquela mulher de ousadia, de uma intrepidez louca, enlouquecida, consegue fazer essa cesárea, consegue tirar a criança com vida e as duas sobrevivem, tanto a mãe quanto a criança.
Logo a enfermeira consegue chegar a tempo, consegue dar o cuidado, e esse médico descreve naquele livro de medicina a respeito, né, do cuidado que foi ele que tratou com relação à mãe e o filho. E de novo eu pergunto para vocês, nós estamos acostumados, né? Por exemplo, no caso de Eide, a cesárea foi agendada, né? Então Daniel teve hora para nascer. Então a gente foi lá, tudo certinho, teve anestesia. Não quer dizer que é fácil não, irmãos, pelo amor de Deus. Não é a sua barriga, então não fale. Não é fácil, não quero dizer isso. Eu estou dizendo que a gente está acostumado já com o sistema de saúde. Mas aquela mulher daquela tribo, no México, naquela cidadezinha, naquele povoado, decidiu, se necessário fosse, entregar a sua própria vida para que o filho dela pudesse nascer. Então, a história real, a história verídica. E a história de um amor, que eu digo assim, um amor tremendo, que é um amor de mãe, né? E eu queria compartilhar com vocês a história de uma mulher chamada Perpétua. Ela foi uma das mulheres mais piedosas da história da igreja. E ela também foi um dos primeiros mártires, né? E eu queria compartilhar com vocês nessa noite um pouquinho sobre ela. E logo vocês vão entender aonde eu quero chegar, né? Perpétua, ela nasceu no 2º século, no norte da África, uma cidade chamada Cartago, né? Atualmente Tunísia. O seu nome era Víbia Perpétua de Cartago, nascida em família rica, era aristocrata e tinha uma excelente educação. Ela e quase toda a sua família, exceto seu pai, se converteram a Cristo. E aos seus 21 anos, recém-casada, ainda com bebê de colo, foi presa por não negar sua fé em Jesus Cristo, né? Por não dizer que negava Jesus Cristo, ela foi presa com essa idade. E ela teve que enfrentar a oposição do seu pai, teve que lidar com a separação do seu filho e teve que enfrentar a sociedade. Se vocês me permitam, vou contar só um pouquinho da história dela. No momento que o Império Romano começava a fazer a perseguição sobre a Igreja do Senhor, né, era proibido naquele momento você professar a sua fé em Cristo. E a condenação para aqueles que não sacrificavam ou não participavam do culto ao imperador era a morte num anfiteatro. Eu tive a oportunidade numa viagem que eu fiz, de conhecer uma dessas arenas onde os cristãos eram entregues àquelas feras, e eu digo para vocês que parece que aqueles monumentos ainda choram pela morte daquelas pessoas. Então, Perpétua, ela foi colocada em uma prisão domiciliar por não negar a sua fé em Cristo, ao lado de 2 dos seus escravos, chamado Revocato e Felicidade. A vida de uma menina no Império Romano não é igual à nossa aqui, né? Como era? Quando uma criança nascia, um bebê nascia e fosse do sexo feminino, a primeira coisa que se fazia era colocar os pés do pai, né? Daquele homem da cultura romana, e ele decidiria se aquela menina iria viver ou morrer, o que não acontecia no caso de um bebê do sexo masculino, porque a cultura romana via com grande menosprezo a mulher, a sua condição, e invariavelmente, por nascer menina, era a condição suficiente para ser deixada, para ser morta, para ser largada, porque não era muito bem quisto, né, pelos pais romanos, né, se ter uma menina. No caso deste pai romano, ele era considerado como dono de sua filha, né? O que isso significava? Até depois de casado aquela filha, alguns pais romanos ainda continuavam com autoridade sobre aquela menina, sobre aquela criança, sobre aquela mulher, no caso, quando fosse casado, né? Então havia uma autoridade muito forte do homem romano, no pai romano, com relação à mulher, né? E o pai de Perpétua se opôs abertamente à sua fé. E em determinada circunstância, tão complicada e difícil, porque a filha não queria negar a Jesus, ele chegou a quase espancá-la, e ela chegou e deu uma resposta para ele: pai, o que é aquilo que você está vendo em sua frente? Ele respondeu: é um vaso. E ela respondeu: tão certo como aquilo é um vaso, bem simples, tão certo que eu sou uma cristã e vou morrer assim. Eu sou do Senhor e ninguém vai me tirar daqui.
O pai ficou tão irritado que quase avançou para cima dela para bater com violência. Mas não adiantou nada, porque aquela jovem de 21 anos não decidiu abdicar mão de sua fé. Em uma outra circunstância, o pai, não sabendo o que fazer, implorou para que sua filha abandonasse a Cristo. De joelho, ele implorou. É até uma quebra de um paradigma, porque se quando um bebê feminino, né, nasce é colocado aos pés dos pais, agora a gente percebe que este pai, quebrando o protocolo romano, se coloca aos pés da sua filha para que ela abandonasse a sua fé em Cristo. E para Perpétua, seu pai foi uma forte tentação para ela desistir de seguir a Cristo, né? Desistir mesmo de seguir o Senhor. E de tal forma o pai ficou perturbado que no momento do julgamento de Perpétua, ele entrou no julgamento, atrapalhou o julgamento, que teve que ser tirado do julgamento e foi açoitado pelos guardas romanos, porque ele estava atrapalhando o julgamento da sua filha. E aqui começo eu a compartilhar uma primeira passagem bíblica em Lucas capítulo 14, 26 e 27, que diz assim: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. Acreditar em Jesus é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é ser discípulo de Cristo. Você já parou realmente para pensar se você já deixou de ser crente, ou seja, alguém que crê em Jesus, para ser um discípulo de Jesus? Perpétua teve que lidar com isso. Lidar com a tentação do pai e desta tensão, do amor do pai, que queria salvar a sua vida, mas ela decidiu viver a vida para Jesus. E teve uma dor maior, talvez, que ela enfrentou, que foi o seu filho. Perpétua ainda teve que lidar com esta situação mais tensa. O bebê recém-nascido, ainda sendo amamentado, quando ela foi lançada na prisão, né, na masmorra, com seus 21 anos, o seu bebê foi tirado dela. E assim ela descreve, porque ela escreve um diário na prisão, está escrito em latim, também tem uma versão em inglês, e diz assim: fiquei extremamente aflita e ansiosa por causa do meu pequenino. E alguns diáconos, como Hilário é um diácono aqui, alguns diáconos conseguiram fazer com que os guardas daquela masmorra deixassem o bebê recém-nascido entrar e ficar com a mãe. E ela descreve assim a chegada do seu filho. A masmorra, com a chegada do meu filho, se tornou um palácio. E eu fico olhando para essas circunstâncias e vejo a maldade humana não tem limites. Recentemente estava aqui nessa padaria aqui próxima e agora, até que enfim, fizeram caixa preferencial, né? E tava fila muito grande. Eu não estava no preferencial, porque eu estava sem Daniel desta vez. Mas assim, uma mulher chegou com o seu bebê e a mulher: venha, pode entrar, chega aqui, entra no caixa aqui que é preferencial para você. Mas a fila estava enorme. Mas só ela, de fato, era preferencial, que estava com o bebê de colo. Vocês precisavam ver o olhar fulminante da mulher que estava para ser atendida e colocar aquela mulher. Eu senti no olhar dela, talvez, tamanho ódio que eu pensei: ela vai matar a criança. Só porque atravessou a frente, numa padaria, para pagar um mísero pão. A mulher não estava levando, não era uma compra num atacadão. Era um pão. E o bebê estava com o outro lado, mas a mulher olhou com tanta raiva. Eu pensei: quando essa mulher sair, ela vai dar uma surra na atendente. Eu estou falando sério para vocês. Eu falei: ela vai fazer o maior escândalo. E eu fico falando para vocês: que é isso que mora no coração do homem? Talvez você na frente também fizesse a mesma coisa. Poxa, estou aqui esperando, agora aparece uma mulher com a criança. De onde vai ser? Nem que caia essa criança. Talvez nem seja a filha dela. Talvez ela veio só de propósito. Tem que esperar. Quem mandou parir? Às vezes... Não, mas é verdade. Eu já ouvi. Eu já ouvi. Não, não era não.
Não foi não. Porque se fosse eu já tinha partido para a briga. Sou valente. Sou pequeno, mas sou valente. E os seus opositores, seres humanos, como eu, como você, tentados pelo diabo, percebendo que ela não tinha desistido de seguir a Cristo por causa do seu pai, aproveitaram a oportunidade no relacionamento dela de amor pelo seu filho e tentaram, através do seu filho, fazer com que ela entregasse os seus pontos. Primeiro, a pessoa que fez foi o próprio pai. No momento do julgamento dela, levou o seu pequeno filho e disse: se você não negar a Cristo, nunca mais você vai vê-lo, porque eu não vou deixar você vê-lo novamente. E saiu daquele julgamento com a criança, ela nunca mais viu seu filho. E o segundo foi o próprio governador que disse assim: se você negar a Cristo e dizer Ave César, e você queimar uma velhinha, e você adorar aos deuses romanos, você poderá desfrutar da infância do seu filho. Olha como ele é pequeno. E a resposta de Perpétua foi uma resposta de fé, que não negaria a Cristo e que não deixaria de ser cristã. Em outras palavras, ela diz para a gente hoje, depois de 2000 anos, não tem como ser discípulo pela metade. Ou você é, ou você não é. Depois do julgamento e da sua condenação, ela nunca mais viu seu filho. A história nos mostra que Perpétua era uma mulher piedosa, uma mulher que viveu à altura de sua sublime vocação, como mãe e como filha, mas ao mesmo tempo colocou sua lealdade a Cristo acima dessas vocações tão dignas. Talvez você se pergunte o que custava ela oferecer um sacrifício rapidinho, como diz uma blogueira, né? Vou ali rapidinho fazer um negócio rapidão. Então ela ia ali rapidinho, sacrificava aos ídolos e depois preservava a sua vida. E eu quero dar a resposta não minha, mas de outro homem de Deus, Policarpo, que passou por essa tentação. Aos seus 86 anos, ele é levado como mártir para morrer pela causa de Cristo. E ele é perguntado se ele deseja negar o Senhor. E ele responde, palavras deles eu transcrevo aqui: eu tenho servido ao Senhor por 86 anos, e ele nunca me fez mal algum. Portanto, como posso blasfemar contra o meu Deus e Senhor? Resposta de Policarpo. E no ano 203 depois de Cristo, Perpétua seguiu para ser martirizada. E quando ela chega naquele anfiteatro onde existem aquelas pessoas, que eu digo, por isso que eu falo para você, a maldade da humanidade, são pessoas que estão assistindo outras pessoas sendo destruídas. E aquelas pessoas assistindo se espantaram, porque quando essa jovem Perpétua chegou, viram no seu rosto uma sublime tranquilidade, que só a pessoa cheia do Espírito Santo transmite no meio de circunstâncias tão difíceis e tão adversas e tão complicadas. E aqui eu anoto a descrição de como foi esse martírio dela. E a história nos mostra, existe livro, existe Eusébio de Cesareia que descreve, né, que ela entra na arena cantando salmos. Ela é levada no meio daquela arena, cantando e salmodiando o Senhor. E os guardas separam as feras fêmeas, porque quando é uma mulher que deve ser martirizada, eles separam os animais, fêmea, né? Fêmea no caso, para poder devorá-la, para poder destruí-la. E ela e seus companheiros, né, também não negaram a Cristo, são lançados para serem atacados por essas feras. E no primeiro ataque que ela sofre, Perpétua, ela sobrevive. Só que a multidão fica de tal maneira tão compadecida pela sua idade tão nova de 21 anos, por ela sua juventude, que pede um intervalo para que ela pudesse vestir uma túnica, para que ela pudesse, para um outro momento. Veja a misericórdia humana. Era só um intervalo, não é que ia liberar ela do martírio. E aquela mulher, neste intervalo, pergunta ao seu guarda, e está registrado porque esse guarda se converte: quando é que vão lançar as bestas feras contra mim? E o guarda: você não percebe? Já atacaram você. Você está sangrando, você está ferida. Você está prestes a morrer. E ela responde: eu não acredito porque não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada.
É porque os mártires sempre acreditaram nisso. Esses homens que morreram pelo Senhor, que naquele momento o Senhor estaria lá com eles, né? Se fosse da vontade do Senhor tirar, o Senhor tiraria. Mas se não tirasse, o Senhor estaria lá com eles. E aquela mulher não participou daquele sofrimento e nem percebeu que tinha sido atacada. E só acreditou depois do guarda mostrar as chagas e as feridas que ela carregava no seu próprio corpo. E eu quero também aproveitar e falar de um outro homem que também está sendo nesse momento martirizado. Que antes de ser levado ao anfiteatro, ele está na prisão e ele chama, o nome dele, eu anotei aqui, é Sátura, e ele chama um guarda cujo nome é Pudente e compartilha a fé para ele. Preste a morrer pela sua fé. Na prisão, ele compartilha a sua fé para aquele guarda. E fala do amor de Jesus, fala do propósito de Deus, fala de uma pátria superior, fala que são como os estrangeiros, fala que existe um amor que ninguém pode sobrepor. E aquele guarda fica abalado. Pudente fica abalado e pergunta: quem são esses homens? Quem são essas mulheres que diante da morte, diante do pior inimigo da humanidade, se coloca de maneira tão tranquila e com tamanha intrepidez? Então, esse homem é levado para ser martirizado, a Sátura, o nome dele. E ao chegar no anfiteatro, ele é atacado também e ensanguentado. E neste intervalo que foi dado, ele chega até esse guarda que estava trêmulo, vendo aquela situação. E ele disse assim: não deixe isso que está acontecendo comigo abalar a sua fé. Porque isso que nós estamos vivendo aqui, essa fé pura e genuína, é para que você entenda que Jesus está acima de qualquer poder e qualquer autoridade humana. E nós estamos aqui por causa dele. E vamos morrer por causa dele, porque ele está nos esperando. E ele pegou na mão desse guarda, e a história mostra que ainda com uma aliança do guarda ensanguentada, aquele guarda se converte. E para sempre continua a seguir a Jesus, né? E hoje está na eternidade. Então veja, a fé daquele homem evangeliza na prisão e ainda consolida enquanto está morrendo. Perpétua também tem uma situação bastante fantástica durante esse intervalo. Eles voltam para o anfiteatro e nesse momento é dado ordem aos guardas para estar executando cada um dos cristãos que estão nessa arena. E o guarda, com mãos trêmulas, chega até Perpétua e não consegue enfiar a espada, né, para finalizar a vida dela. Ela mesma pega a espada e direciona ao seu próprio pescoço. E assim ela morre. E se torna um mártir da igreja, um mártir da igreja. E o que é um mártir, né? Um mártir da igreja é ser uma testemunha. E Perpétua foi para o público, foi para a igreja do Senhor e foi para sempre na história o que foi Sátura ao recém-convertido, uma testemunha. Enquanto alguns cristãos estavam morrendo na arena, outros estavam nascendo de novo, enquanto olhavam aquele povo de coragem e fé no Senhor Jesus Cristo. Naquele dia a terra viu o testemunho de uma mulher, de uma fé que não podia ser comprometida pelos laços familiares ou pela ameaça do sofrimento intenso. Tertuliano, contemporâneo de Perpétua, diz assim: quanto mais somos destruídos por vós, mais crescemos em números. O sangue do cristão é a semente. Os cristãos são mestres de palavras, mas também são mestres de ações. 200 anos depois, Agostinho de Hipona escreve 3 sermões sobre Perpétua e descreve-a da seguinte forma: o que poderia ser mais glorioso que essas mulheres, de que os homens conseguem mais admirar do que imitar? O que poderia ser mais glorioso que essas mulheres, de que os homens conseguem mais admirar do que imitar? Irmãos, não vivemos mais nesse império romano, nem temos uma perseguição onde levaremos a encarar feras, leões no anfiteatro, né? Perseguição no Brasil, não temos isso. Mas muito do que desfrutamos hoje, essa liberdade de professar a nossa fé, muito dela foi graças a estes homens e essas mulheres que deram a sua vida para que o Evangelho chegasse até hoje para nós.
Então, quando você se reúne com uma comunidade cristã, você tem que saber que este lugar que você se reúne tem muita história. Tem muita gente que morreu por isso. Tem muita gente que morreu pela sua liberdade. Tem muita gente que deu a sua vida, esperando, crendo, como diz o texto em Hebreus capítulo 11, essa terra, essa pátria superior. Muitos deles não alcançaram a promessa, mas nós vivemos um tempo completamente diferente. Graças a Ele. Foi feita uma pergunta quando eu finalizei o ensino sobre presbítero e diácono, eu dei um espaço para a igreja perguntar aos que estavam presentes, né? E foi feita uma pergunta, né? Depois até comentei com o Nides, que perguntou assim, quantos cargos, né? Uma pergunta não está errada não, mas assim, quantos cargos serão disponíveis para os presbíteros e diáconos? Eu até comentei com o Nides, né? Com uma linguagem, às vezes tem os seus próprios melindres. Eu quero dizer, se alguém almeja ser presbítero ou diácono, boa coisa deseja. Mas quero dizer para vocês que nós somos os primeiros a ser modelo de fé. Não sabemos o futuro do Brasil, mas o primeiro a dar a sua vida é o pastor, pelas suas ovelhas. Primeiro a receber aquela dificuldade, todo o seu sofrimento, é o presbítero. De tal forma que eu disse que a disciplina do presbítero, por exemplo, não é igual à disciplina do um discípulo de uma comunidade comum. Todo presbítero que é encontrado em pecado deve ser exposto publicamente e deve ser disciplinado publicamente. Enquanto na igreja algumas disciplinas podem ser exercidas em particular, ao presbítero não é permitido, não é deixado em oculto, mas ele é disciplinado em público. Então aquele que almeja presbítero, boa coisa deseja, mas também saiba que dentro desta desejo seu implica não em poder, mas em uma completa dependência e fraqueza do Senhor. E essa talvez seja uma das maiores lições que Perpétua deixa para a Igreja do Senhor. Dia 8 de março, se eu não me engano, é o Dia das Mulheres. E quando eu falei, por exemplo, que a mulher não é permitida exercer governo na igreja na quinta-feira passada, duas pessoas, claro, devem fazer isso, perguntaram por que mulher não pode exercer governo na igreja. E a primeira coisa que eu respondi para elas duas foi a mesma coisa, eu disse assim, vamos começar pelo começo. A mulher tem seu valor, independente do que ela faça, profissionalmente, ou que ela seja em sua casa. Porque quem dá o valor da mulher não é a sua ação, mas aquilo que ela recebe da parte de Deus, que é o seu caráter e a sua semelhança. Toda mulher é criada à imagem e semelhança de Deus, assim como também o homem. Porém, Deus permitiu que assim fosse, que a mulher não exercesse governo, né, como pertencer a um presbitério, como Paulo descreve, que a mulher não exerça governo, mas ele coloca numa condição, dizendo porque a mulher foi enganada e o homem não foi enganado, mas transgrediu, e explica a diferença de transgressão para engano, que é o pecado de Adão e o pecado de Eva, que são diferentes, né? Há uma teologia para isso, mas o importante é a lição que Perpétua nos dá, que na igreja não se exerce poder, exerce-se piedade. Que aquele que deseja ser o maior na igreja deve ser aquele que mais serve. Aquele que se coloca mais devedor à sua comunidade e à sua igreja. Então, aquele que deseja qualquer função na igreja, que diremos assim, saiba que não deseja-se poder, deseja-se sim servir. Então, essa é a primeira coisa, uma das primeiras coisas que Perpétua deixa para a gente. Então, eu digo para vocês, para eu finalizar minha palavra de hoje, dizer assim, nós não temos imperador para adorar, né? Mas será que não negamos a Deus de maneira, às vezes, diferente? Né? Porque não temos que acender uma vela para Michel Temer ao presidente, não significa que no nosso coração nós não possamos estar adorando outras coisas, outros deuses. E eu separo aqui algumas coisas que podem talvez estar no seu coração e que de uma maneira não tão evidente faz com que você negue a Deus. Quando você, por exemplo, deixa de compartilhar o evangelho da salvação por vergonha, você está negando a Deus.
Quando você deixa de ser íntegro no que você é, porque você tem medo das piadinhas dos seus colegas, você está negando a Deus. Quando você deixa de fazer o que Deus pediu porque você pensa, o que eles vão pensar de mim? Se eu falar que Jesus morreu por ele vai dizer, você acredita nisso? Quando você tem medo de ser excluído, né? Você está participando de uma situação onde você se posicionar e você se colocar na sua fé implica em um preço e muitas vezes você ser excluído de um grupo ou de uma atividade e você não se posiciona, você está negando a Deus. Quando não queremos que Deus assuma a nossa vida profissional, estamos negando a Deus. Quando não queremos que Deus assuma a nossa vida sentimental e o seu tempo das coisas, o meu marido, a minha esposa, o seu tempo, o meu coração. Quando não encontramos tempo para estarmos a sós com Ele, quando deixamos de orar e quando nos associamos com as obras das trevas, nós estamos negando a Deus. Quando em nosso coração percebemos que as nossas maiores afeições são para as pessoas, coisas ou ideias ou ideologias, mais do que temos a Deus, estamos negando o Senhor. Quando deixamos uma área de nossa vida sem o seu controle, estamos negando ao Senhor. E aí vem a minha primeira pergunta, dizer assim, existe alguma coisa que você não está disposto a sacrificar pelo nome de Jesus? Existe alguma coisa que você não está disposto a sacrificar pelo nome de Jesus? Será que o nosso testemunho às vezes não está sendo afetado por questões das quais você não quer renunciar? Por exemplo, o cansaço? Será que temos em alto valor a estima e reputação que as outras pessoas nos dão em detrimento do nosso testemunho a Cristo? Então a palavra de Perpétua é para mim, é para você. Não existe discípulo pela metade. E não existe afeição que possa tomar o centro do nosso coração. Pelo menos na cultura evangélica, nossas famílias são recebidas em um grau de alto valor e deve ser assim. Deve ser amado, respeitado. Mas nunca substituir a principal relação, que é a nossa relação por Deus. Se o meu amor a Eide for maior que o meu amor por Deus, eu já não sirvo para Deus. Eu me lembro que um dos testes de Eide para se casar comigo, eu nem sabia que era um teste, e ela perguntou assim para mim, Rafael, se você tivesse que escolher entre Deus e mim, você escolheria quem? Eu passei no teste, então. Casei com ela, tenho um filho. Eu falei, a Deus. Vocês todos que estão aqui, de alguma maneira ou de outra, sempre estão pagando algum preço. E digo para vocês, mas o que nós pagamos hoje é nada comparado aos nossos heróis da fé. É nada. Eu deixei Daniel tá gripado, né? Ele gripou, aí tá nariz entupido, né? Não consegue mamar, não consegue dormir, aí os pais não dormem, né? Lá com ele sozinho, mas com o meu coração lá, né? Queria estar lá com ele, tá dando um carinho, um afeto, um amor, mas meu compromisso com o Senhor é maior do que o meu compromisso com o Daniel. Se Deus mandar, como mandou Rodrigo e Jéssica em missão, o compromisso de Rodrigo e Jéssica tinha que ser maior com Deus do que até com suas famílias e até com essa própria comunidade. Então, irmãos, essa é a minha palavra para hoje. É a palavra da história que ecoa nossas vidas. E é assim, Jesus, ou é tudo em sua vida, ou ele nunca será nada. Não significa que vocês terão que morrer pela causa do Senhor. Mas existem muitas outras coisas que Deus requer de nós, que às vezes fechamos os olhos para isso. Eu me envergonho
quando escuto o testemunho desta mulher de 21 anos, com bebês de colo. Ela inclusive descreve no diário que quando foi tirado o filho e ela estava amamentando, há um grande risco de mastite, né? Para quem é mãe, sabe o que é mastite, ou enfermeira, ou quem é pai também, que é a inflamação, né? Do seio, porque o leite, né? O bebê não está mamando, né? Aquele leite, aquela coisa toda. E a mãe chega a ter febre por causa disso. Mas ela escreve no seu diário, agradecendo a Deus, porque não teve mastite. Ela escreve assim: e que o seu filho não quis mais mamar desde o dia que foi tirado do peito dela, que foi uma oração que ela fez. Eu me envergonho com o evangelho de Perpétua, com às vezes a nossa, como é que eu posso falar? A nossa renúncia para viver o reino de Deus aqui em Feira de Santana, na nossa comunidade e neste lugar. E eu digo para vocês, essa mulher fala muito mais alto que muitos de nós. Quem sabe que todos nós aqui. Vamos fechar nossos olhos. E vamos orar ao Senhor. Eu sei que são situações desagradáveis, né? Ninguém gosta de ouvir má notícia. Mas eu digo para você que a principal má notícia é que o mundo jaz no maligno. Mas tem uma boa notícia, nós não somos desse mundo. E é com isso em mente que eu quero orar com você. E a minha oração é que o Espírito Santo mostre para você se existe alguma coisa ainda no seu coração que você não está disposto ou não quer sacrificar. Se você é uma pessoa morna na sua fé, ou simplesmente aderiu, você é um crente, né? Acredita que Jesus veio, mas não está disposto a estar com Ele independente das circunstâncias. Vamos orar, igreja. Pai, chegamos até o Senhor essa noite em fraqueza, não em força, porque sabemos que não temos nada de nos orgulharmos, Senhor. Quando olhamos para a igreja, olhamos para a história de homens e mulheres, como está descrito em Hebreus capítulo 11, nós percebemos que precisamos do Senhor, Pai. Não deixa que as facilidades desse mundo corrompam o Evangelho dentro do nosso coração e de nossa vida, Pai. Permita que cada um dos seus filhos aqui, que talvez não vão morrer por causa do seu nome, mas que eles vivam para o Senhor, para honrar o Senhor, para glorificar o teu nome. E que nunca mais na nossa vida, Senhor, caiamos na tentação. Que devido às circunstâncias que se apresentem, nós neguemos a nossa fé. Neguemos que somos cristãos. Neguemos que temos um Senhor. Neguemos que a nossa vida não é mais nossa, mas é tua, Deus. É isso que eu te peço, Pai, que faça no coração dos teus filhos, quando eles forem para suas casas, que o Senhor incomode, que o Senhor fale da radicalidade do Evangelho. Fale que quem quiser vir depois de ti deve negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Que o Senhor lembre a passagem que diz que aquele que não aborrece pai, mãe, filho, filha, não aborrece a sua própria vida, não pode ser seu discípulo, Deus. Para que não estejamos aqui nesta noite nos enganando, dizemos que somos os teus discípulos, quando na verdade só somos querentes do Senhor. Queremos o teu amor, o teu cuidado, mas não queremos viver o teu evangelho aqui na terra. Eu peço, Deus, que nenhum dos teus filhos seja achado com este dobre coração, mas seja achado em fé. Que cada um possa sair daqui com intrepidez dizendo: eu sei para quem eu vivo e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que na força do Senhor, como Perpétua, eu posso, talvez, enfrentar feras, posso ser atacado, mas nunca desistirei. Porque a minha pátria não é deste mundo, mas meu propósito está nesse mundo, que é ser testemunha do Evangelho, que existe um Senhor que governa, e o nome dele não é César, é Jesus. É Jesus.
Não é meu trabalho, é Jesus. Não é minha saúde, é Jesus. Não é as minhas finanças, é Jesus. Não é autoajuda, é Jesus. Não são as minhas fraquezas, mas é Jesus. 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 Jesus é o nome pelo qual vivemos, pelo qual existimos, pelo qual andamos e pelo qual servimos. É por ti, Jesus, que abandonamos tudo para te seguir. Amém e amém. Eu quero despedir a comunidade pedindo para que você leve muito a sério o reino de Deus, a sua palavra e o seu Deus. Que a gente até brinca e diz assim, porque Deus te leva a sério. Então, por exemplo, domingo tem oração às 18 horas. Aí você chega e fala para mim, é muito sacrifício ficar das 18 horas até as 8h40 no domingo à noite. Então não tenho como chegar mais cedo. Eu falo, não blasfeme contra o Senhor, dizendo que a tua vida é difícil, porque eu te mostrarei na história que homens e mulheres sofreram, padeceram e não murmuraram. Pelo contrário, louvaram ao Senhor. Porque padecer a gente padece, mas muito murmuram. Eles louvaram ao Senhor. Louvaram ao Senhor. Louvaram ao Senhor. Então não diga, minha vida é difícil. Diga, eu tenho um grande Senhor. Né? Não diga, você não sabe o que eu tenho que abrir mão. Não diga isso. Não diga. Porque você não sabe o que Jesus abriu mão para que você pudesse estar no reino dele. Então decida, ao chegar em casa e com sua vida, eu vou viver o Evangelho. Mas esse Evangelho que eu vou viver é 100%. É genuíno, é puro. Eu sou um discípulo do Senhor. Amém e amém. Glória a